Queridos irmãos, queridas irmãs, nós continuamos a leitura do Evangelho de São João, naquela parte do diálogo, da conversa de Jesus com Nicodemos, o fariseu, aquele que não tinha coragem de seguir Jesus abertamente, mas que o admirava, que procurava estar com ele durante a noite, porque temia ser visto como discípulo do Senhor. E para Nicodemos, Jesus afirma que aquele que vem do alto está acima de todos. Jesus está falando de si mesmo. Ele vem do alto, ele vem do céu, ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu desde toda a eternidade. E qual é o testemunho que Jesus dá a Nicodemos? Que o Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Jesus se sabe amado pelo Pai, e a partir deste amor eterno, Ele nos ama. Jesus nos ama com um amor eterno, e é isso, nós somos convidados a crer nele, e se crermos nele, já possuímos a vida eterna. Nós falamos da vida eterna, nós pensamos na vida eterna como uma realidade que está por vir depois da nossa morte. Mas, pela fé, a vida eterna já se faz presente no nosso coração. A vida eterna começou em nós no dia do Santo Batismo. Essa graça aumenta na crisma. Essa graça constantemente é alimentada na Eucaristia, que nos faz participar de forma antecipada da glória do céu. A Eucaristia que nos comunica a presença de Jesus ressuscitado. E como Jesus dá testemunho do Pai, nós somos convidados a dar testemunho dele, dar testemunho do amor dele, que transforma a nossa vida, que nos faz viver a partir das coisas do alto. O que é da terra pertence à terra e fala as coisas da terra. Mas veja, aquele que é do céu, esse pertence ao céu e fala das coisas do céu. Nós somos convidados a entender isso, a dar testemunho de Jesus. Vejam a primeira leitura tirada dos Atos dos Apóstolos. Nós precisamos lembrar que os Atos dos Apóstolos aqui narram aqueles acontecimentos que se deram depois de Pentecostes. E aqui nós encontramos o testemunho de Pedro e também dos outros. Eles haviam sido presos, eles apanhavam, eles foram proibidos de dar testemunho de Jesus, de falar no nome de Jesus, mas eles, vejam, eles continuavam. São Pedro vai dizer: preciso obedecer a Deus antes que aos homens. É por isso que ele está pregando. É como se ele dissesse: olha, eu prego porque eu obedeço a Deus, eu não obedeço a vocês. E aí ele fala do testemunho. Ele diz que Jesus ressuscitou, e de tantas outras coisas, somos testemunhas, nós e o Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo é testemunha. É o testemunho do Espírito que nós acolhemos. O cristão
só pode ser testemunha de Cristo se ele acolher no seu coração o testemunho do Espírito, que é essa realidade mais profunda da fé e que se encontra no coração. Os apóstolos, muitos discípulos viram o ressuscitado com seus próprios olhos. Nós não vimos, mas nós aceitamos no coração o testemunho do Espírito. E aí é como se tivéssemos visto. Jesus disse na aclamação do Evangelho, é um trechinho do Evangelho de São João: felizes os que creem sem ter visto. Nós não vimos com esses olhos, mas mediante o testemunho do Espírito no coração, nós vemos com os olhos da fé. E é por isso que nós somos testemunhas. Testemunha é quem viu, é quem ouviu, é quem presenciou alguma coisa. E nós somos convidados a testemunhar a nossa experiência de Deus, a experiência do ressuscitado que nós fazemos na nossa vida. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos pedir a graça de Deus, pela intercessão da Virgem Maria, para que nós possamos, em primeiro lugar, acolher o testemunho do Espírito no nosso coração. O Espírito dá testemunho de que Jesus ressuscitou. E a partir daí, que nós mostremos Jesus vivo no mundo, a partir do amor que transforma o nosso coração, a partir da caridade que nós somos convidados a viver e a testemunhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.